Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar sobre o Fluminense, né? O Fluminense conseguiu uma virada heróica contra a equipe do Internacional no Beira-Rio, né? Diante de 50 mil torcedores, o Fluminense foi lá e conseguiu reverter esse resultado negativo. O torcedor já estava até já desanimado, pensando que não conseguiria vencer o jogo, né? Porque o torcedor esperava no mínimo um gol para os pênaltis. O Fluminense vai lá e faz dois e consegue a classificação para a final da Libertadores e vamos acompanhar os comentários e também as análises desse jogo entre o Internacional e o Fluminense. Galera, vou deixar o link na descrição também, cresce direitos autorais. Diferentes, né, nessa proposição ofensiva. Ver o Fluminense jogar em relação a outros times do futebol brasileiro é outro esporte. É outro esporte. Outros times têm o cara que está com a bola, só ele se movimentando, procurando desesperado opções e não achando. No Fluminense é um monte de gente se movimentando, essa questão de vários jogadores procurando o melhor lado do campo e balançando o adversário, é uma dinâmica muito diferente. E esse é um elenco montado, primeiro com jogadores muito inteligentes, que valorizam essa questão do espaço e entendem. E é um raro elenco que o Diniz participou da montagem, de uma temporada para outra. Então ele também escolheu jogadores com essa característica, né? Com a característica de entender esse jogo dele. Mérito também da direção fluminense, dos dirigentes, que não mandaram embora o técnico. Quando, por exemplo, chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, foi eliminado por Corinthians, levando um 3-0 no jogo de volta. Mas deram continuidade ao trabalho. E aí está aí o resultado, está numa final de Libertadores. Já a nossa análise vai continuar. Nós vamos falar muito também do Internacional, do lado do Inter. Já falamos um pouco, mas vamos falar mais. Teremos o Olho Leal na nossa tela. Antes disso, 30 segundinhos para a gente respirar e voltar já com o Eugênio Leal mostrando análise tática aqui na tela. 30 segundos. Quando o Nexio abra a conta... Lá entra e Cano. Olha só, o que eu dizia para você, Abel, sobre a formação do Fluminense. Nesse momento, o Johnny Gonzalez tinha acabado de entrar. Gonçalves, Kennedy e Cano, 3 atacantes. Arias, Martinelli e Marcelo, 3 jogadores no meio. Lima como lateral pela direita e Keno como lateral pela esquerda. Aí ali atrás vão aparecer daqui a pouco na jogada os 2 zagueiros, que são o Nino e o André. Tentativa de bola lançada, o Inter abusava, ao contrário do Fluminense que sai jogando com a bola no chão, o Inter abusava de lançamentos, bolas compridas para o ataque. Não queria sair trocando passes para não se submeter a uma marcação mais pressão. Só que quando nessa jogada específica o Inter sai no lançamento, ele sobe a marcação. O Fluminense vai sair trocando passes, perceba, sai lá de trás. E aqui nesse momento está ali pedindo, inclusive, o Cudê, essa marcação. Perceba que o Keno tem 4 jogadores do Inter tentando bloquear esse passe. É um passe muito difícil. E, não por acaso, né, o Keno é um jogador de ataque. Ele está acostumado a lidar com uma pressão de marcação muito maior. Ele consegue, no campo de defesa, iniciar a criação de um lance de gol, né, sendo lateral, com um passe que vai romper essas linhas e vai chegar no Marcelo. E aí o Marcelo também faz a diferença dele. Com a jogada parada, parece que o jogador do Inter vai cortar. Parece, mas nisso você vê que o espaço era pequeno para ele encaixar esse passe. Ele vai buscar o Marcelo e o Vitão sai no Marcelo. Quando o Vitão sai no Marcelo, a gente vai ter aqui Cano, Kennedy para 2 jogadores do Inter. E vai chegar ainda do outro lado o Johnny Gonzalez. Só que o Marcelo, muito inteligente, aí entra o diferencial, ele sai da bola. Espetacular o Marcelo. Ó, ele sai da bola. Isso é espetacular. E aí deixa no mano a mano. Então, aqui, aí, na verdade é 2 tá contra 2. É, mas tá 3, porque o Johnny Gonzalez lá, ele vai virar opção de passe pro Cano. Sim, vai ter chegando aqui também o Mário para tentar uma cobertura. Mas aqui se decide nessa... O Cano poderia tentar tocar de primeira pro Kennedy, mas ele demora um pouquinho. Eugênio, vai ficar 3 contra 3. Porque se o Cano quisesse, ele podia ter tocado pro Johnny Gonzalez lá na direita. Ô, Eugênio, quem é o jogador do Inter que não corta? É o Johnny. É o Johnny. Mas acho que não dá para colocar a culpa no Johnny. Acho que é muita qualidade do passe. Uma grande partida, né? E aí você vai perceber que o Kennedy, ele até dá uma meia trava para não entrar em impedimento.
que demora um pouquinho para sair o passe do Cano, mas sai perfeito. Ó, dá uma meia trava, recebe, e aí qualidade na definição do Kennedy, né? Sangue frio na frente do gol, é fundamental. Então a gente viu que foi uma hora que a marcação do Inter saiu. Aí empatou o jogo. No que empatou o jogo, aí é natural, o Inter vai buscar, já não tem mais a vantagem no placar. E de novo, aqui já tinha havido uma substituição, né? Ele colocou o Marlon para recompor a defesa, porque estava correndo um risco extremo com aquela escalação. Imediatamente após o gol entra o Marlon. E aí o Marcelo volta para a lateral esquerda, tá? Entrou o Marlon no lugar nessa de quem configuração. mesmo? Do Keno. Do Keno, né? O Marcelo volta para a lateral e o Arias protege aqui de um lado. Do outro lado você vai ter o Lima e quem vai voltar lá para compor é o Martinelli? O Ione Gonzalez. O Martinelli é dupla de volante com o André. Tá? Ele está aqui ajudando no apoio na saída de bola com os dois zagueiros. Bem, mas a questão é o seguinte, ó. Trocando passes, o Inter sobe a marcação, mais uma vez. Só que quando ele sobe aqui, é diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo, ele tinha intensidade, fôlego, força, velocidade para pressionar e dificultar a troca de passes do Fluminense. Aqui, final de jogo, 86, já não tem a mesma vitalidade. Então, ele permite ao Fluminense trocar o passe na mesma velocidade e o Fluminense vai construindo essa jogada. Olha a posse de bola, olha lá. Ali embaixo, ó, 68% por Flu e 31% teve o jogo por Inter. inteiro. Aqui, outro passe que quebra linhas e inicia a jogada do gol. Vem do Nino. O Nino vai começar essa jogada do Fluminense lá de trás. Como ele quebra a linha, vai chegar no André e aqui está desenhado. Quem aparece lá na ponta livre? Johnny Gonzalez. E o Cano, mais uma vez, voltando para uma posição de construir a jogada. Como ele tinha dado assistência no primeiro gol, ele volta também aqui para construir a jogada. O mais avançado é o Kennedy. A bola vai passar pelo Cano, o Cano abre na direita e depois vem o cruzamento para que ele finalize no gol. Jogada de pé em pé, trabalhada pelo Fluminense, como o Fluminense gosta de fazer, trocando passes desde o gol de defesa. Calcanha! O falso calcanhar. Não toca na bola. Calcanha! Não toca na bola. Calcanha! A bola passa, eu acho que ali, até o movimento do Kennedy atrai a atenção da marcação, mas ele não desvia. O último toque antes do gol é do Johnny Gonzalez. E aí o Cano chega de frente pro gol e ele não perdoa. Ele não perdoa. Você mandou uma indireta para o Ener Valencia. O Faustino Osprilla dos tempos modernos levou o Internacional de forma épica para a semifinal, mas ontem perdeu 2 gols. Olha aqui, professor Celso, aquela frase que é um clichê antigo. Quem não faz, toma. É o clichê mais atual da história do futebol, professor. É, porque ele mexe aqui também, ó. Quem não faz, toma. Ele mexe na cuca de quem está em campo. É Devia frase ser pronta. matado. Tem uma meio violenta também, que hoje em dia não é muito... Virar a faca na hora certa de um confronto pesado como esse. Tudo isso pesa, né? Agora, insisto, é um jogo, tem o risco calculado. Toda aposta que você faz tem a possibilidade de perder. Você está contando com isso. E olha, o Diniz conviveu com isso desde o primeiro confronto. Não vamos esquecer que ele consegue um empate, embora em casa, com um homem a menos. E mesmo ali o Fluminense foi valente. O Fluminense foi para o jogo. O Fluminense nunca abriu mão de tentar possibilidades de ataque nesse confronto o tempo inteiro. Nem sempre conseguiu. Durante todo o primeiro tempo, não conseguiu. Teve um chute do Cano de fora da área e o outro na trave, que o lance já estava parado, sempre com o Cano. Muito pouco. Mas ninguém pode dizer que o Fluminense não tentou, que o Fluminense se conformou com aquela inferioridade, porque foi inferioridade em relação ao Inter em 30 minutos do primeiro tempo. Jamais. O time não se conformou e colheu o que plantou. É isso aí, né? O Internacional, isso daí que dá. É preciosismo demais, né? Do Ener Valencia. Poderia ter matado o jogo se faz o 2-0, que o 2-0 é complicar o Fluminense. O jogo esse é outro. Essa é verdade. Quando você tem um placar 2-0, é que a outra equipe ela vai ter que esboçar alguma coisa, vai ter que tentar ir pra cima. E a equipe que tá com o placar na frente sempre tem a vantagem. Mas não foi isso que aconteceu. Entendeu? O Fluminense não desistiu do jogo, entendeu? Mesmo com o placar atrás, foi pra cima e conseguiu fazer o gol do empate, depois o gol da virada, né? Que deu a classificação. E agora o Fluminense vai fazer esse jogo histórico na final da Libertadores no Maracanã, lembrando que é a final única, a última final que o Fluminense jogou contra a LDU e perdeu nos pênaltis no Maracanã
esse jogo era, nessa época ainda era jogo ida e volta, mas agora não, agora é jogo único. E essa final, né, como já tinha sido escolhido bem antes do Fluminense, antes de iniciar a Libertadores, já tínhamos já o mando já do Maracanã na final da Libertadores, né? Então não tem nada a ver com o clube que passa, né? Isso daí já é escolhido antes do início da competição, né? E o Fluminense vai fazer a final no Maracanã e pode, né, levantar a taça diante dos seus torcedores no Maracanã, galera. Fluminense aí, parabéns, não é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas é um elenco muito unido. A coisa que falta em muitos elencos aí, o time do Fluminense tem. Todos os requisitos o Fluminense tem. Os jogadores não desistem, entendeu? É um elenco unido. Teve um problema há um tempo atrás aí que, não tá dando certo de Marcelo, isso, o time tá desunido. Acabou que o time voltou a se reencontrar e cresceu na Libertadores, cresceu na hora certa. Essa é a verdade, o Fluminense cresceu na hora certa na Libertadores. E merecidamente vai fazer a final. O Fernando Diniz também merece também esse momento na carreira dele. Tá na seleção brasileira de forma interina ainda. É de forma interina, mas eu acredito que vai ser de forma permanente, galera. Essa é a minha opinião. Não é nada de negócio de técnico estrangeiro. Eu acredito que ele deve ser técnico da próxima Copa do Mundo, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal Fluminense na final da Libertadores.